Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar, a decisão que eu separei para falar com vocês nesse vídeo versa sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, a aplicação da já famosa tese vinculatória do tema 1076 do STJ e a discussão quanto aos honorários por equidade ou a base de cálculo dos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do CPC. Vamos chegar a isso. Deixa eu primeiro lhes apresentar o julgado. Nós vamos analisar o recurso especial 2.060.919 de São Paulo, RESP 2060919, e como de costume, a ementa constará da descrição para os senhores e vamos abordar aqui alguns aspectos fáticos que delimitam a intervenção do STJ nessa hipótese. O que nós tivemos aqui na origem? Um idoso foi diagnosticado com câncer e o seu médico prescreveu um tratamento com uso do medicamento enzalutamida, esse Xextand 40 ING enzalutamida, sei lá como é que se chama ao certo isso, do ponto de vista da área médica. O que importa é que o médico receitou 120 comprimidos por mês desse composto médico aí por prazo indeterminado. E aí o idoso compareceu até a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo e formulou o pedido de fornecimento gratuito desse medicamento, eis que o ente público negou o fornecimento sob o argumento de que essa medicação não se encontra padronizado nos programas de assistência farmacêutica da Secretaria Estadual da Saúde, que aplica o entendimento também do Ministério da Saúde. Então, o idoso propôs uma ação de obrigação de fazer em face do Estado de São Paulo, objetivando a obtenção de uma tutela jurisdicional que obrigasse a Fazenda Pública Estadual a fornecer o medicamento e atribuiu o valor à causa, deu como valor à causa o valor de R$ 149.499,04 nos idos de 2017, que correspondia ao período de 12 meses, um ano, portanto, desse tratamento. Nós tivemos uma sentença de procedência que determinou ao Estado de São Paulo o fornecimento da medicação, e aqui que surge o eixo central. A sentença condenou o Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do autor no montante de R$ 1.000, aplicando o artigo 85, parágrafo 8º, quer dizer, fixação de honorários por equidade, segundo o magistrado sentenciante, por não ser possível mensurar o proveito econômico obtido com a ação nas demandas como essa em que se pleiteia o fornecimento de medicamento. Eis que o autor apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pedindo especificamente a mudança do capítulo quanto aos honorários e pedindo a aplicação do artigo 85, parágrafo 3º, inciso 1º, eu já vou mostrar ele para vocês, mas que, em resumo, prevê a aplicação do montante de base de cálculo entre 10% a 20% do valor da causa ou do valor da condenação, conforme a hipótese. Mas o TJ de São Paulo manteve a sentença, portanto, com honorários sucumbenciais de R$ 1.000. Eis, portanto, que o autor interpôs esse recurso especial, que é o que nós estamos analisando. O artigo 85 do Código de Processo Civil, ele prevê lá no caput que a sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor, é o bom e velho honorário sucumbencial. Nós temos como regra geral o parágrafo 2º, que fixa como base entre 10% e 20%
do valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, levando em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. Quer dizer, esses incisos devem ser levados em conta pelo magistrado para definir entre 10% e 20%. Essa é a regra geral. Na hipótese, fez-se menção ao parágrafo 3º, que trata da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais que tem a fazenda pública como parte. E aí leva-se em conta um rol que ele vai diametralmente oposto à ampliação da condenação ou do valor econômico. Quer dizer, quanto maior é o valor que serve como onde vai incidir a porcentagem, menor é a porcentagem. E no caso, incidiria aqui, ficaria no inciso primeiro, que é entre mesmo 10% e 20%, se o proveito econômico não ultrapassar 200 salários mínimos. O valor da causa foi de 148 mil, essa seria a hipótese que o autor estava pedindo, entre 10% e 20%. Só que aí nós temos também no artigo 85 o parágrafo 8º, que prevê a possibilidade de fixar honorários com base em equidade, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando aqueles incisos do parágrafo 2º. Grau de zelo, lugar da prestação de serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado. E aí surgiu muita controvérsia na aplicação desses parâmetros do parágrafo 2º e 3º, que fixa um critério mais estabelece um critério mais fixo e objetivo, e o parágrafo 8º, que trabalha com a ideia de fixação por equidade. Para resolver esta controvérsia, essa pseudo-antinomia de normas, nós tivemos um julgamento na Corte Especial do STJ desse outro recurso aqui, o RESP 1850-512 de São Paulo. Ele tem bastante argumentos foram subministrados, ele tem 221 laudas, esse acordo. A ementa está disponível, já gravei vários vídeos tratando dele, e o que mais nos interessa foi a fixação do tema 1076, 1076 do STJ. O que se estabeleceu nesse tema? Duas teses. Uma primeira tese, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, parágrafo 8º, não é permitida quando os valores da condenação, quando os valores da causa, ou quando o valor do proveito econômico da demanda forem elevados. O parágrafo 8º faz menção quando não é possível definir o valor, ou quando o valor é irrisório, e não quando é muito elevado. E aí segue a tese. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no parágrafo 2º e 3º do artigo 85, a depender da presença ou não da Fazenda Pública na lide. Se a Fazenda Pública se faz presente, parágrafo 3º, e aquela relação que eu lhes apresentei. Se a Fazenda Pública não se faz presente, é parágrafo 2º. Os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor. Então, prioritariamente, o valor da condenação, não sendo possível o valor do proveito econômico obtido, não sendo possível o valor atualizado da causa. Essa é a primeira tese, que estabelece como regra os parágrafos 2º e 3º, a não aplicação do parágrafo 8º por equidade quando o valor da causa é elevado. Segunda tese, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, quando não se é possível estimar, ou quando for muito baixo, ou quando o valor da causa for muito baixo. Somente nessas hipóteses se aplica o parágrafo 8º. E aí surge a controvérsia. Aqui, nesse caso que nós estamos agora sob julgamento. Em demandas em que se pede o fornecimento de medicamento, nós temos um valor da causa perceptível, nós temos como definir o proveito econômico, e aí a conclusão a que se chegou nesse RESP
2.060.919 é de que sim, é possível, logo não é possível a aplicação do parágrafo 8º pelo tema 1076, como nós vimos ainda há pouco. Quer ver? Ação de obrigação de fazer, fornecimento de medicamento. Honorários advocatícios, arbitramento por equidade. Impossibilidade, seguindo o precedente da Corte Especial. E aí, como eu sei que vocês gostam de uma controvérsia, sempre bom saber todas as nuances, esse tema não é lá absolutamente batido na Corte. Quer dizer, que o tema 1076 estabelece aquela tese, não há dúvida. Mas aí ele prevê esse tema na tese que pode aplicar honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável. Então, se você entender que o fornecimento de medicamento gera um proveito econômico inestimável, você, em tese, aplicaria o parágrafo 8º. E essa é uma posição minoritária na Corte. A título de exemplo, eu cito aqui o agravo interno no recurso especial 1808-262 de São Paulo, relatoria do ministro Herman Benjamin. O que foi decidido nesse julgado? Fornecimento de medicamento, direito à saúde, valor inestimável. Opa, está na segunda tese do tema 1076. Honorários por equidade, possibilidade. Então, o que nos importa aqui, o que nós estamos vendo, na verdade, é esse 2060919. E aqui se afirmou que não é possível fixar por equidade. Mas eu cito esse outro julgado aqui, no qual o STJ afirmou sim a possibilidade. Vejam que esse é um tema, portanto, ainda em sede de uma controvérsia, mesmo que esse entendimento que nós estamos vendo agora seja o majoritário e o predominante. Beleza? Então, meus amigos, era isso que eu tinha separado para falar com os senhores a respeito desse ponto, dessas questões. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.